Perdemos a primeira parte da live. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Eu vou fazer uma nova live sobre isso, enfim, para todo mundo ver e entender um pouquinho. Mas assim, voltando, pra gente falar um pouquinho de novo sobre suplemento, tá? Vou deixar o pessoal voltar pra gente conseguir falar mais um pouquinho. Deixa eu dar boa noite aqui. Perdemos o pedaço. A primeira parte da live foi perdida. Mas não tem problema. Eu tô tranquila. Eu não tinha colocado pra não atrapalhar ali, não perturbar. E aí entrou a ligação. Quando entra a ligação durante a live, fica sempre mudo. Então, vamos analisar um outro aqui. Deixa entrar todo mundo. Vamos voltar. Bom. Então, assim, vamos analisar um segundo que muita gente pediu, tá? E pra gente comparar. Vamos lá? Bom, eu vou mostrar, então eu vou falar o que eu tinha falado no início, na verdade, que não ficou salvo, mas eu vou falar de novo, tá? Pois é, os da Neurobalance, tá, ô Douglas? Eu vou falar, mas eu não vou falar hoje, tá? Porque assim, eu já usei os da Neurobalance, a Camila Milagres é meio que embaixadora do Neurobalance. Ela me disse que o cara é um espanhol que parece ser meio sério e tal. Eu já usei os da Neurobalance com algumas crianças e eu não gostei, tá? Eu não tive um bom resultado. Eu não sei, assim, eles são legais porque todos têm PEA. E eu já usei muito PEA, eu gosto de PEA, tá? Hoje eu nem uso tanto PEA. Porque eu acho que tem coisas melhores. Mas assim, eles têm muito PEA e parece ser um suplemento bom. Mas eu não gostei. Então eu não prescrevo mais, eu não oriento mais. Tá? Mas eu posso falar uma outra hora, assim. A Camila Milagres gosta, enfim, usa. Eu não acho o bicho, tá? Dá pra gastar num PEA de melhor qualidade de fora do Brasil. Pois então, eu falei da Vitafor. Então, assim, a Vitafor... Não tá mudo. Agora não, voltou, né, querida? A Vitafor, na verdade, na minha opinião, é uma das melhores marcas do Brasil, se não a melhor. Só que o problema é o seguinte, não dá pra comprar a Vitafor no site que não seja da Vitafor. Então, hoje a gente tem uma falsificação violenta. Então, a gente precisa comprar suplementos da Vitafor no site da Vitafor. Então, assim, a Amazon e Mercado Livre são completamente proibidos no Brasil. Não compre, você vai comprar algo falsificado. Dê preferência pelos sites das empresas, tá? Então, assim, a Vitafor é uma excelente marca. O problema da Vitafor é que eles não têm linha para criança. Então, o que acontece? Vamos falar da California Gold agora. Eu vou falar, eu tô com ele aberto aqui. Então, assim, a Vitafor, esse é o problema, tá? Então, assim, o que eu oriento no Brasil? É iHerb, então br.iherb.com, né? A gente vai falar agora. Só pra ti que tá mudo, pra mim não tá mudo. Eu acho que vocês estão me ouvindo, pessoal. Isso, eu falei no início da outra live sobre esses lotes, né, do Ômega 4. Então, eu não oriento que não compre, tem que comprar no site da Vitafor. Mas se a Mônica falou isso, a Mônica é minha amiga. Se a Mônica falou isso é porque vocês estão me ouvindo. Né? Tá bem. Vamos lá. Então, eu vou falar da California Gold, que foi o que a colega perguntou. Colega, não sei quem é que perguntou. Estou ouvindo. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o site que eu amo, que é o iHerb. Amo no Brasil, tá? Vamos lá. Então, assim, esse aqui é o site, para quem não conhece, tá? Esse é um site que chama iHerb, então ele é br.iherb.com, tá? Então, ele tem uma qualidade importada, tá? Ele tem na Europa, ele tem nos Estados Unidos e ele tem no Brasil, tá? O valor não é ruim, tá? Ele é bom de comprar. O problema é que a gente teve esses problemas de taxas, né? Então, muitas vezes ele tem esse prejuízo.
A California Gold Nutrition é a marca própria do iHerb, tá? Então ele já coloca aqui, ó, marcas da iHerb. Ela é produzida pelo iHerb. A gente tem um médico nos Estados Unidos que ele é o responsável técnico pela iHerb e eles desenvolveram essas fórmulas aqui, tá? Então se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, essas coisas são as que eu prescrevo. Se a gente colocar aqui suplementos, ó, a gente tem uma infinidade de suplementos, antioxidantes. E é legal porque o iHerb ele é um site que, por exemplo, assim, tu pode procurar, olha aqui, ó. A Mônica tá aí. A gente pode botar enxaqueca, ó. E o iHerb vai lá e ele te dá suplementos para enxaqueca. Ele trouxe aqui magnésio, ele trouxe B2, ele trouxe, ó, Migra Easy. Ele trouxe... a Mônica deve conhecer melhor esses suplementos, tá? Eu não sei. Ó. E esse foi um dos casos que o pessoal perguntou, que é o PEA da California Gold. Então, assim, eu já testei muito California Gold. Vamos voltar aqui, ó, botar ácido folínico. Eu não gosto da California Gold, tá? Eu acho que não funciona. E aí a gente olha aqui, ó, a gente tem ácidos folínicos. Então a gente tem o da Seek Health, que eu já tinha falado, tá? Que é do Dr. Lynch, que é um médico americano que fala sobre estamina, tá? Aqui o Folinic Acid, que é da California Gold. Aqui um blend da Seek Health. A Seek Health aumentou muito. E o legal do iHerb é que assim, ó, a gente clica aqui, ó, e a gente vê... Ó, ele tem 1000 microgramas. O que eu falei antes, quem não estava na live? No mínimo, a gente prescreve 1000 microgramas de vitamina B12. Aquele suplemento que eu falei, que é aquele suplemento do leucovorina, ele tem 10 microgramas, 9,13. Então, que é nada, é a mesma coisa que nada. E a gente tem no losange. Lembra que eu falei que é um losange gostosinho? E esse aqui tem... De folinato de cálcio, ele tem 800 microgramas, que é a dose máxima permitida nos Estados Unidos para esse tipo de suplementação em cápsula, tá? Bom, mas voltando. A gente tem essa marca que é a Search Naturals, que eu acho muito boa, tá? E aqui tem um Mega Folinic, vamos ver aqui. Bom, o que a gente tem aqui? A mesma coisa, ó, porque em cápsula é sempre a mesma coisa, 800 microgramas de ácido folínico, tá? E ele vem em um tablet, tá? Bom, então assim, o que é importante a gente saber? Vamos lá, só vamos voltar aqui, tá? Aí a gente tem a Mary Roots, que muita gente gosta, eu não gosto da Mary Roots, mas tem muita gente que gosta. Essa marca Nature's Truth, que também tem muita gente que gosta, eu não gosto. Isso aqui eu não conheço. Essa marca que é a Solgar, que é uma marca bem famosa na Europa, tá? Eu não conheço. Não é que eu não conheço, eu conheço, mas eu nunca usei, tá? Então não posso falar. E eu acho que era isso. Ó, isso aqui é lixo, ácido fólico lixo, tá? É forma inativa e oxidada. E eu acho que era isso, tá? Então, no Brasil, a gente tem essas 3 opções. Folinic Acid nas pastilhas de 800 microgramas. California Gold, 800 microgramas, que deve ser por drop. Vamos ver aqui. ...400 microgramas por drop. Então, em uma gota tem 400 microgramas. Então, por exemplo, uma criança de 20 quilos que precisa 20 miligramas 2 vezes por dia na dose máxima, a gente vai ter que dar 50 gotas 2 vezes por dia. Então, é um monte, tá? Então, assim, por que eu não oriento isso aqui? Primeiro, que eu não gosto da marca da California Gold. Eu acho que ela não é boa. E segundo, que são 50 para uma criança de 20 quilos. Tá? Mas a gente, enfim, a dose tem que ser ajustada pelo seu médico, mas é uma dose muito alta. Então, por exemplo, tu vai pegar aqui, quantos ml tem? A gente tem 30 ml, então vamos lá. 30 ml
São 30 vezes 20, são 600 gotas. A gente tem 50 gotas 2 vezes por dia, a gente tem 100 gotas em um dia. Esse frasco, para uma criança de 20 quilos, dá 6 dias. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Ou não dá pra entender? Vamos voltar aqui. Vocês entenderam o que eu tô falando? Ou tá muito rápido? É que às vezes o meu raciocínio é meio... Eu sou meio apressada, assim, acelerada. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Vamos ver aqui. A criança precisa suplementar com ácido folínico se já estiver tomando Spectrum Needs? Claro, querido. Depende, né? Depende pra quem tu quer suplementar o ácido folínico. Meu filho tá tomando Leucovorin. Um beijo, Júlia. Como é que tá o teu filho? Aí a Mônica falou, um suplemento de boa qualidade, pronto, é mais garantido que qualquer farmácia de manipulação. Só quem se importa com os pacientes, acho que fala isso. Vamos ver. A Enzymedic, tu sabe que... Ai, também não sou muito fã, tá? Pode dissolver o tablete? Pá, que baita pergunta. Assim, ó, da Seeking Health, ele é um lozenge. Então, tu bota ele na boca, ele dissolve. Tu pode dissolver o coisa. Se vem no tablet, tu pode macerar o tablet e dar pra criança. Não tem problema nenhum. É como se fosse o pó. Tá? Vocês, assim, tem uma frase que eu falo, que eu gosto de falar, que é assim, ó, o bom, ele não pode ser inimigo do ótimo. Então, assim, você precisa dar. Não importa como. Dê. Tá? Isso é muito importante. Meu filho só aceita com açúcar. Ah, senhor. Bom, então bota num suco de laranja. O açúcar diminui a absorção, viu? De um monte de coisa. Por isso que bala. Essas polivitamínico em como é que chama? Em gummy. O açúcar, ele perde a absorção de muita coisa. Não dê polivitamínico em gummy pros seus filhos. Doutora, a criança que tá usando Spectrum Needs precisa usar um ácido folínico? Querida, eu não sei. Eu não sei quem é o teu filho. O importante é assim, ó. Pra que tu vai usar o ácido folínico? Ele tem deficiência cerebral de folato, ele tem suspeita de deficiência cerebral de folato, ele é uma criança que tem qual o transtorno de fala, como é que ele tá, qual é o sintoma, qual é o quadro clínico, qual foi a história, por que essa criança chegou a pensar em ácido folínico. O Spectrum Needs é um polivitamínico que ajuda essas crianças que são graves, a grande maioria tem seletividade alimentar e um intestino muito doente que não absorve nada. Então, uma criança que tem um intestino doente, que não absorve nada, muitas têm seletividade alimentar, comem lixo, tomam uma coquinha. O polivitamínico vai ajudar, mas o ácido folínico ele é um medicamento e ele é para tratar algo específico, que é a deficiência cerebral de folato. Comprem o meu livro. Pessoal, eu tô no Brasil. Deixa eu pegar meu livro. Está aqui perto de mim. Aqui, ó. Eu tenho alguns livros que eu vou assinar eles e tal. Então aqui, ó. Esse é meu livro, O Fator Folato. Ó, tá aparecendo o ácido folínico e eu aqui, ó. O Fator Folato. Vou abrir aqui. Um livro que tem todas as referências bibliográficas sobre leucovorin, sobre ácido folínico, sobre deficiência cerebral de folato e muito mais. É um dos melhores livros que eu já vi na vida, porque eu consegui reunir tudo e mais um pouco, tá? Então aqui, ó, tá o Fator Folato. Esse livro vai pra se você quiser o livro, você manda um e-mail para doutoragabistreit@gmail.com e fala, eu quero o livro autografado pela doutora. O valor do livro é o mesmo valor do site da UCLAP, só que eu vou autografar e vou mandar para você. Com a minha letrinha. Coisa mais linda a minha letra. Então, assim, compre o livro. Leia o livro. Tem aqui, ó. De referência bibliográfica, a gente tem aqui, ó. Da página 195 até a 222. A gente tem mais de 20 páginas só de referência bibliográfica. Tá aqui, ó. Ó, referências bibliográficas, tá? Além disso... Aqui, ó. A gente tem a importância das vitaminas, por que o folato, qual a importância do folato,
o que o folato faz no organismo, intestino, deficiência cerebral, síndrome de Down, epilepsia, neuroinflamação, demências, transtornos psiquiátricos, investigação da deficiência cerebral de folato, o leite, como tratar, transtorno espectro autista, doenças genéticas e as vacinas. Esse livro tá super bom, é um livro maravilhoso, que todo mundo precisa ler, crianças com transtorno espectro autista, pacientes com epilepsia, transtornos psiquiátricos, então esses nível 1, tudo psiquiátrico, deveriam ler esse livro. A dose do leucovorin não é a mesma dose para as crianças com deficiência cerebral de folato. O que eu tô falando de 20 miligramas, 2 vezes ao dia, são para crianças que têm deficiência cerebral de folato, tem suspeita. Eu fiz um algoritmo que tá lindo, tá no livro de como investigar. Então, se os médicos comprem, deem para os médicos de vocês, para que eles se esforcem, para que eles leiam, um livro fácil de ler. Ó, tem um algoritmo que eu criei, ó. Isso aqui fui eu que criei, tá? De como fazer o diagnóstico, quais são as suspeitas, como suspeitar. Então, assim, ó, é um livro muito bacana. Vou sortear. Vocês querem que eu sorteie no final da live? Daqui a pouco eu vou terminar a live, daqui a uns 10 minutinhos. Vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que responder, que chegar aqui pra mim, eu vou mandar um livro, tá? Autografado. Não, olha que baita pergunta. Vamos lá. A Josi perguntou assim, eu prescrevo ácido folínico apenas para pacientes que fizeram frate? Não, porque a maioria dos meus pacientes aqui no Brasil não fizeram frate. E aqui no Brasil, a maioria dos pacientes que fazem frate dá negativo. Teve um caso de uma moça que ela tem um perfil ali de ácido folínico e tal. Eu não concordo com o tratamento, mas enfim, eu não vou entrar no mérito. Ela fez uma avaliação comigo e pelo quadro clínico da menina, não parecia ser deficiência cerebral de folato. Mas enfim, eu não sou dona da verdade, nunca fui, nunca serei. Né? Eu tô nesse planeta para aprender, tô nesse planeta para ajudar e eu tô nesse planeta para evoluir como ser humano e principalmente como profissional. Então, assim, mesmo que tudo que a gente saiba, eu não sei, eu não consigo olhar para a criança, fazer uma imposição das mãos na tela e dizer o que a criança tem. Eu não consigo fazer isso. Eu estudo, eu leio, eu vejo. E aí eu falei pra mãe, olha, primeiro, quem sabe, a gente tem que limpar. Talvez não seja deficiência cerebral de folato. Eu falei, fui super sincera. E aí o que ela fez? Não satisfeita, porque ela queria fazer o frate, ela foi fazer o frate deu positivo. E aí ela veio jogar na minha cara. Ela disse, porque tu falou que não era. Eu falei, olha, eu não sei. Não era uma consulta, era uma avaliação. Ela não foi minha paciente. Então, assim, o que significa um frate positivo? Significa que o céu é o limite para o uso do ácido folínico. A gente pode usar sem medo de ser feliz. Porque essa criança realmente tem deficiência cerebral de folato. O frate veio negativo, eu falo isso no livro. Eu tenho uma página inteira que eu falo sobre os erros do frate, tá? Então, assim, o frate é um teste muito novo. É um teste que não é 100% confiável. É um teste que nem todas as crianças devem fazer. E para que a gente comece, uma criança, por exemplo, que tem deficiência na metilação, para uma criança, por exemplo, que tem uma história regressiva, para uma criança, por exemplo, que tem transtorno de fala grave, essas crianças têm indicação, sim. Dependendo da história, obviamente, dependendo da avaliação, mas elas têm indicação. Então, assim, o frate, na verdade, ele vai complementar para a gente saber que dose que a gente vai chegar. Mas não significa que uma criança que tem o frate negativo que a gente não vai tratar. Porque muitas vezes o teste pode vir negativo, pelos erros do próprio teste. Doutora, você já viu uma criança autista se recuperar totalmente e voltar em um comportamento dentro da normalidade? Assim, tu tá falando aí de comportamento. O que eu acredito, tá? Eu sei que esse é um assunto muito delicado e as pessoas ficam muito chocadas quando eu falo nessas coisas. Autismo é uma doença grave do neurodesenvolvimento. Autismo compromete o neurodesenvolvimento cerebral. Autismo é uma doença que deixa sequelas. E nessas crianças, elas têm déficit intelectual. Não existe o normal. Existe o autônomo. E eu acho que enquanto os pais não buscarem o autônomo e buscarem o normal, essas crianças vão continuar sofrendo. Porque o que eu vejo são pais buscando o normal. E elas não vão ser normais. Porque o normal não existe. Existe o funcional e o autônomo. Eu não conheço ninguém normal.
Eu conheço gente funcional e autônoma. Então é isso que a gente tem que ir atrás para essas crianças. A gente não pode achar que essas crianças vão ser como essas pessoas que se dizem nível 1, que falam, que casaram. Eles não vão ser, porque é uma doença que deixa sequela. Infelizmente. E eu tenho muito respeito por isso, por essas famílias, por essas pessoas. Por quê? Porque quando eu vejo esses malucos na internet falando, porque tem que fazer aba, ela vai melhorar, vai melhorar. Autismo não é comportamento, pessoal. Autismo não é comportamento. Autismo é uma doença grave do neurodesenvolvimento, que tem causas reversíveis e tratáveis. Enquanto as pessoas não colocarem isso na cabeça, muito pai e muita mãe de autista nível 3 vai sofrer. Faz o audiolivro. Ai, que legal, Priscila. Pois é, tu sabe, agora eu tô concentrada em outra coisa, tá? Eu vou lançar o livro em inglês. O livro tá todo traduzido e eu vou lançar ele em inglês nos próximos meses. Espero que nos próximos 2 meses, tá? Mas audiolivro é legal, né? Só lançou essa promoção do autógrafo depois que eu comprei. Ai, querido, desculpa. Não era promoção, é porque assim, ó, olha só, vamos lá, Alisson, agora eu fiquei culpado. É que acontece? Eu tô aqui no Brasil e eu tenho alguns livros que vieram, tá? E aí quando eu cheguei tinha uma caixa de livro. E eu nem sabia do tal dos livros, na verdade. E aí eu cheguei, tinha uma caixa de livro. E eu falei, eu vou vender os livros, porque eu posso autografar, mandar com carinho pras pessoas e tal. E aí eu mandei pra algumas pessoas e tô vendendo os livros. As pessoas estão mandando e tal. E é bom porque pelo menos eu tenho contato com as pessoas, enfim. Tá bem. Eu acho que era isso por hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas fica tranquilo, tá, Douglas? Tem que ver como é que é o teu filho, tá? Fica tranquilo com essa questão do frate. Frate pode dar, depois de 6 meses, pode dar positivo, pode dar negativo. Frate é muito... Ele tem muito problema. Doutora, na sua prática clínica, o que seria uma criança com deficiência intelectual? Como assim? Assim, ó, deficiência intelectual é uma coisa muito, assim, delicada, tá? Porque crianças pequenas, a gente não tem como ter essa percepção de deficiência intelectual. Deficiência intelectual é uma criança que não consegue aprender. E não é aprender as letras, não é decorar as palavras, não é... São crianças que não têm capacidade de cognição. Cognição é uma das funções executivas. A cognição é uma das funções executivas. A gente tem várias funções executivas. Então, assim, uma criança que está na primeira série, tá? Que sabe as letras, que junta e faz sílabas, mas que ela não consegue usar, isso é deficiência intelectual. É uma criança grave, nível 3 de suporte. Ela vai decorar, ela vai conseguir, mas ela não vai sair daquilo ali. Então é uma criança que vai para a segunda, para a terceira, para a quarta e ela não consegue evoluir, ela não consegue ir para matemática mais simples, uma fração, mais complexa, uma fração. Ela não vai conseguir fazer uma produção textual de 2, 3 parágrafos, ela nunca vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir evoluir para uma conta mais complexa de matemática. Ela não vai conseguir evoluir para estudar ciência, geografia, história. Ela não vai conseguir, porque isso é cognição. Decorar números, letras, fazer coisas simples, isso é memorização, é memória. Então o que a gente vê são crianças na 6ª, na 7ª, adolescentes que sabem escrever um nome. Isso é deficiência intelectual. Uma criança com 2, 3 anos de idade, a gente não tem como falar sobre deficiência intelectual. Primeiro que essas crianças precisam de mais tempo. Mas assim, uma criança agitada, agressiva, que não fala, que tem comportamento errático, que não dorme, que usa fralda, que não consegue entender o básico, que tem que explicar, que tu tem que pedir 40 vezes, que não te olha nos olhos, isso é uma criança grave. E ela provavelmente vai evoluir para deficiência intelectual. Eu sei que é difícil falar isso, pessoal. Eu sei que é muito difícil, porque eu não vejo médico falando disso. Hoje eu vi, o exemplo do cara... o paciente de 17 anos que batia na mãe. Eu falei, cara, como é que a pessoa pode falar isso na rede social com a cara lavada? Ele nem olha pra câmera mais, porque eu acho que ele tem vergonha. Eu teria vergonha.
Então, assim, uma pessoa de 17 anos que bate na mãe, isso não é autismo, pessoal. Se não é o guri agitadaço ali que entende, o guri que fala, não, isso não é autismo. Alteração de comportamento não é autismo. Só comportamento não é autismo. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Eu atendi um casal semana passada, bem queridos, assim. Eu não avaliei todo, porque falta ainda uns vídeos. Eu pedi uns vídeos do menino, eu quero avaliar, eu quero ver se é bem a história. Mas assim, o menino tá indo bem. Eu pedi pra ver vídeo de desenhos. Ela falou que ele escreve bem, que ele tá na 4ª série. Que ele escreve bem, a produção textual dele é boa. Só que ele tem questões comportamentais. Então, assim, ele gosta de ficar mais isolado, ele não gosta de socializar. Ele é um guri que ele tem preferências excêntricas. Eu acho muito legal isso. Ele gosta de coisas que ninguém gosta, então ele briga com as pessoas porque ele quer brincar de coisas que ele gosta, ele não gosta de socializar, ele não tem um comportamento social. Mas é um guri que tá indo bem no colégio, faz uma boa produção textual, obedece na escola, não é agitado, ele tem as loucurinhas dele ali, faz uns movimentos, mas assim, é comportamental. Os exames têm bastante coisa pra tratar, e eu acho que essas questões, estereotipia eu acho que é sempre, eu já botei na minha cabeça, estereotipia sempre é uma questão de nutricional. Mas ele tem algumas coisas pra tratar, os exames mostraram isso, então eu tô esperando os vídeos pra ver o que os pais vão me falar. Mas assim, autismo não é comportamento. Isso é um transtorno social, é um transtorno de personalidade, é um transtorno adaptativo, é um transtorno de linguagem, é um transtorno auditivo, é outras coisas. Mas um trauma, mas não é autismo. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Se a criança é só comportamental, não é autismo. Porque não tem uma doença do cérebro todo ser só comportamento. Você já conseguiu chegar lá com algum paciente? Já. Consegui chegar, mas a criança continua com deficiência intelectual. A mãe, tem algumas, né? As mães dizem assim, às vezes ele entende, às vezes não entende, mas tá indo bem, tirou a T do colégio, aquela coisa toda. Mas faz as coisas porque é uma guria tranquila, a casa é legal e tal. Mas deficiência intelectual, deficiência intelectual. Autonomia e funcionalidade. É exatamente isso. Autonomia e funcionalidade. Tá bem, acho que é isso. O livro sobre vacinas. Puta, hoje eu falar, várias pessoas, eu não sei por que hoje falar, por causa do negócio das vacinas, obviamente, tá bem. Assim, ó, o livro tá pronto. Acredite se quiser, o livro de vacinas tá pronto. Um livro que fala de todas as vacinas, efeitos colaterais, indicações, tudo tá lindo, tá pronto. Só falta diagramar, a capa tá pronta, só falta diagramar. Mas eu não vou lançar. Antes da eleição eu não vou lançar de jeito nenhum. E provavelmente nem vou lançar depois da eleição, do ritmo que tá o negócio. Assim, eu vou ser presa, pessoal. O Brasil não tem nenhum livro de vacinas. O meu livro seria o primeiro livro de vacinas. Ele é um manual de vacinas. Só que eu tenho medo de ser presa. Então, assim, enquanto eu tiver vínculo com o Brasil, que eu tenho que vir ao Brasil, eu não vou lançar livro nenhum de vacinas, porque eu vou ser presa. Eu sinto pelas pessoas, porque hoje teve um post que até foi o Vinícius que mandou, eu gosto muito do Vinícius, um pediatra que eu tô tentando ele vir para atender as crianças, porque ele é muito legal. E o Vinícius mandou um post do maluquinho das medicinas de evidências. Por isso que eu falo, ninguém é normal, todo mundo é maluco. Eu chamo todo mundo maluco porque eu vejo que todo mundo é um hospício, né? O Brasil é um hospício. Vocês me desculpem, mas assim, ó, eu vim pra cá e eu tô há 1 mês aqui no Brasil. O Brasil é um hospício. Um hospício a céu aberto. Um hospício. Eu tô impressionada com o Brasil. Eu não sei o que aconteceu nesses últimos 6 meses, assim, mas o Brasil virou um hospício. A céu aberto, só tem gente louca. É uma loucura. É uma loucura, uma loucura. O Brasil virou uma loucura. Na rua,
no telefone. Eu tentei resolver um problema, a mulher não entendia. Eu falei 45 vezes, a mulher não entendia. O trânsito. A única coisa que eu achei legal aqui em Porto Alegre, vou falar bem assim de Porto Alegre, eu me senti segura na rua. O primeiro dia eu tava apavorada. Eu cheguei no Brasil e falei, ai, vão me assaltar, vão me matar, vão me levar meu celular, eu vou morrer, meu Deus, eles vão me esfaquear. Eu já tava pensando, né? Porque eu falei, vou passar aqui e tal. Mas eu tenho caminhado aqui na volta de casa, eu vejo sempre polícia. Porto Alegre tá uma cidade bem boa, assim, pra se viver e tal. E eu fui a Santa Catarina, também achei bem tranquilo, dá pra andar com o celular na rua, todo mundo com o celular, enfim, bem bom. Mas voltando, o Brasil tá um hospício. E aí eu vi um post de um rapaz que é da medicina baseada em evidência, ele nem é médico, ele é um horror, assim. E ele fez assim, esses médicos anti-vacina, eles não deveriam exercer a medicina. O problema dessas pessoas que não são médicas, elas nem deveriam estar na internet falando esse tipo de coisa, mas assim, é porque eles não entendem o que a gente, como médico, e a responsabilidade que a gente tem sendo como médico, frente à população. Nós não somos, e eu cansei já de dizer isso, eu não sou anti-vacina. Eu defendo que as pessoas possam tomar 300 doses. Mas eu defendo que uma mãe possa não dar a vacina no seu filho também. Eu defendo que as pessoas tenham liberdade de escolha, de entender, de compreender o que cada vacina tem, como que cada vacina age, como que cada vacina, quais são os efeitos colaterais das vacinas, o que uma criança pode apresentar não tendo a vacina, o que ela pode ter de efeito colateral fazendo a vacina. Para que serve a vacina? Eu acho que... E aí ele fala que a vacina foi uma das maiores invenções da medicina. Isso há 30, 40 anos atrás. E aí eu vou convidar vocês para ver a curva da tuberculose. Porque a gente tem uma vacina que se chama BCG, vocês conhecem, que é para evitar a tuberculose de uma forma mais grave. Mas eu quero que vocês vejam a curva da tuberculose, que é a curva de qualquer doença infecciosa. Coloquem no Google, pessoal. Coloquem no Google. Parem de ver videozinho no TikTok da Virgínia. Coloquem uma coisa que preste no Google. E procurem a curva da tuberculose. Como é que foi a tuberculose, quando surgiu a tuberculose, lá o bacilo de Koch, papapá. Aí começou a ter todo mundo tal. Aí começou a diminuir, porque todo mundo teve contato uns com os outros, todo mundo começou a ter tuberculose, não sei o que. Aí o que aconteceu? Veio o antibiótico. Depois veio a vacina. E a curva já estava lá embaixo. Então, assim, vocês têm que pensar. As pessoas estão com preguiça. Eu sei que a maioria é muito ignorante. Eu entendo isso. Eu acho que é difícil, tá? Mas tem gente ainda que tá pensando. Então, se as pessoas fazem perguntas, as mesmas perguntas o tempo todo. Porque a vacina causa autismo. Não, a vacina não causa autismo. Se o autismo fosse causado pelas vacinas, uma criança que não se vacinou não teria autismo. E existem várias crianças que não tomaram nenhuma vacina e têm autismo grave. Eu faço teste de alumínio em todas as crianças. Todas as crianças, a grande maioria, foi vacinada. E nem todos têm intoxicação por alumínio. Então, assim, vocês têm que parar com essa loucura de que achar que existe uma causa para tudo. Outro dia colocou uma pessoa ali, porque existe uma causa para todas as doenças. Não existe uma causa para todas as doenças. Porque as pessoas são completamente diferentes. A história de vida é diferente, a genética é diferente, o ambiente é diferente, as experiências são diferentes, tudo é diferente, todo mundo é diferente. As pessoas são diferentes umas das outras. E por isso que protocolo não dá, sorinho não dá, essas coisinhas não dá, porque as pessoas são completamente diferentes. E aí querem socar um protocolo, querem socar uma risperidona, querem socar um aripiprazol, querem socar um ABA em pessoas que são completamente diferentes. Faz sentido o que eu tô dizendo? Não, o frate não é feito por punção. O frate é feito do mesmo jeito que é feito aqui. São coisas diferentes.
Depois de um tempo usando a suplementação, dar uma pausa e trocar por estimulante dos mesmos. Eu não sei o que é estimulante dos mesmos. Vão te caçar, sim. Sim. Eu não tenho medo, sabe? Eu vou falar que eu já tive muito mais medo, assim, do CRM, sabe? Mas, assim, hoje, por tudo que eu falo aqui, tudo baseado, sabe? Eu fiz um livro, eu li tanto, sabe? Tem tanta informação e o CRM, na verdade, eles estão mais perdidos do que qualquer outra coisa, sabe? A medicina se tornou um comércio gigantesco. O profissional que tenta fazer tudo certo, ele não tem como tomar processo. Então eu tinha muito medo do CRM. Muito, sempre. A gente sempre teve. Imagina, eu me formei há 20 anos. Todo mundo sempre teve muito medo. E hoje a gente vê o que eu vejo na internet. Cara, eu sou a Mariazinha do Passo Certo. Eu não tenho medo do CRM. Não tenho medo mesmo do CRM. Tudo eu faço certo, baseado em evidência. Morar nos Estados Unidos me trouxe essa liberdade e, ao mesmo tempo, o conhecimento. Então, é isso. Tá bem? Agora, fulano X quer aprender. Quem critica as vacinas sempre foi, né? Não é de agora. Tá bem? Mas vamos ver. TEPAC é um negócio muito complicado. Eu repostei uma fono que falou de TEPAC outro dia. Ah, pelo amor de Deus, surto de sarampo em São Paulo. Pessoal, assim, nos Estados Unidos tem surto todo tempo, assim, de alguma coisa, porque eles criam. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu queria que vocês pensassem, tá? Nem tudo que a gente vê em rede social é verdade. Tem muita coisa que é criada, tem muita coisa que é inventada, tem muita coisa que não é verdade. A gente vive num mundo paralelo. Tá bem? Vamos sortear aqui. Não, as pessoas não têm. Ah, minha filha, eu sei, tu tá me esperando, eu já sei. A mamãe já vai. Te acalma. Vou agendar uma consulta para falar sobre vacina. Não, não pode. Não, não quero falar de vacina. Tem que estudar, minha filha. Não tem que basear a tua opinião numa pessoa só. Tu tem que estudar. Olha só, olha a pergunta que ela fez. Doutora, vou agendar uma consulta para falar de vacinas. Tu quer passar a tua responsabilidade para outra pessoa, porque tu acha que a outra pessoa sabe. E que tu tens o conhecimento, que tu podes ter o conhecimento, ler de todas as fontes, te informar, tu quer passar que é o que as pessoas fazem com o pediatra, com o neuro. Eles não querem ter a responsabilidade sobre os filhos, eles não querem ter a responsabilidade. Eles querem que os outros façam isso. Enquanto você fizer isso, os seus filhos vão estar sempre à mercê dos outros. Sejam responsáveis pelos filhos de vocês. Amem os filhos de vocês acima de tudo. Sejam responsáveis pelos filhos de vocês. Não coloquem a vida dos filhos de vocês na mão de um médico, na mão de um terapeuta. Às vezes esses terapeutas que mal formação têm e estão tratando criança autista. Lança o livro em inglês nos Estados Unidos, dá o mesmo jeito no CRM. Isso eu já pensei, na verdade, mas é que nos Estados Unidos tem tanto... Tem tanto livro de vacina, né? Boa fonoaudióloga pode ajudar. Crianças de 4 anos dá pra reverter sem sequelas. Não sei que criança que é, mas se for um autismo grave, não. Tem que falar sobre autorresponsabilidade. As pessoas não têm autorresponsabilidade. Exatamente isso. Exatamente isso.
Quais são as causas tratáveis do autismo? Pô, só pesquisar, pessoal. Eu falo todo santo dia, eu falo isso. Todo santo dia eu falo. Deficiência cerebral de folato, disfunção mitocondrial, questões relacionadas ao estresse oxidativo, desbiose, aumenta a permeabilidade intestinal. Pô, eu falo todo santo dia, são as causas tratáveis do autismo. Todo santo dia eu falo, todo santo dia. Bom, por não ter um sono reparador, mas dorme a noite toda. Então não entendi. Eu entendo, mas alguns pontos que eu queria é que eu não confio em outro profissional. Mas não tem que confiar nem em mim, minha filha. Nem em mim tu tem que confiar em ti mesma e a tua responsabilidade. Nem em mim tu tem que confiar. O que eu falo aqui não é uma verdade absoluta. Eu não sou dona da verdade, e nem nunca vou ser. É isso que as pessoas não entendem. Não existe o dono da verdade. O único dono da verdade que eu conheço é Deus. Mais ninguém. Bom, vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Já sei. Essa é uma pergunta que só sabe essa pergunta quem assistiu a minha palestra do ano passado do Congresso de Autismo. Vamos lá. Vocês estão preparados? Digam sim, por favor, sim. Valendo o livro autografado. Eu vou mandar para sua casa. Pode me mandar lá por DM ou pode mandar por e-mail o seu endereço completinho com CEP, que eu vou mandar o livro. Deixa eu ver se não parou aqui o negócio, porque eu quero ver quem é que vai falar. Vamos lá. Sim, vamos lá. Digam sim, 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 sim. Vamos lá. Isso aí, muito boa. A pergunta é, valendo um livro autografado Fator Folato, que fala sobre disfunção mitocondrial. Então a pergunta é, qual a célula do corpo que não possui mitocôndrias? Vamos ver a primeira pessoa que vai falar. Qual a célula do nosso corpo que não tem mitocôndrias? A Mara ganhou o livro. A Mara ganhou o livro. Muito bem, Mara. Mara Santo. Tu já tem o livro, Mara? Ó, o Diogo falou no segundo, enfim. A Mara ganhou o livro. Tu já tem o livro, Mara? Eu assisti. Querida, tem. Tá, mas eu vou te mandar e tu dá o teu pro teu médico, pode ser? Comprei assim que lançou, querida. Vou sortear outro livro, então. Gostei. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra sortear outro livro. Vamos lá. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Mara, me manda depois pro doutoragabistreit@gmail.com. Deixa eu ver. Ó, essa é uma pergunta muito boa. Prestem bem atenção, tá? Que essa daí é muito boa. Tem que falar certinho, tá? A resposta. Na deficiência cerebral de folato, tá? Na deficiência cerebral de folato. Qual a dose recomendada por quilo de peso de ácido folínico? Na deficiência cerebral de folato, qual a dose recomendada por quilo de peso de ácido folínico? Não é 2 miligramas. É entre uma, outra e outra. Não é 2. Não é 2. É entre um e outro. Tem que ler o meu livro. Olha ali, botaram 1 e agora botaram 2. Então tem que escrever de 1 a 2, limitado a 50. Quem é que falou isso? Teve uma pessoa que falou.
2 miligramas por quilo, limitado a 50. Aqui, ó. Ó, ninguém acertou. Mas é de 1 a 2 miligramas, então depende muito do paciente, né? Mas limitado a 50. Então, assim, não é... Ó, ninguém acertou. Ninguém acertou. Ó, Aline Felimbert, depois que eu já tinha falado. Então, vou fazer mais uma pergunta. Mas é isso. Isso vocês têm que saber. É de 1 a 2 miligramas. Então, assim, uma criança que tem, por exemplo, 20 quilos, a gente pode dar 20 miligramas 2 vezes por dia, que vai dar 40. E no máximo 50 miligramas. Pode chegar a 25, tá? Mas tem que saber que é de 1 a 2 miligramas, não é 2 miligramas. Então, uma criança de 20 quilos, tu não precisa chegar, tu pode chegar a 50, mas tu não tá dando 2, tu tá dando 1 miligrama, no máximo 20 quilos, tá? Vou fazer outra pergunta. Ninguém acertou, pra vocês verem que o negócio é difícil. Ninguém sabe, ninguém leu o livro. Uma outra pergunta. Qual a forma de folato que a gente não deve fazer a ingestão? Porque é uma forma inativa e oxidada. Qual a forma de folato da vitamina B9 que é inativa e oxidada? Juliana Leite. Pronto, Juliana, o livro é teu. Muito bem, Juliana. Ácido fólico, exatamente isso, tá? Então, ácido fólico é o que a gente não deve utilizar, porque é uma forma oxidada e inativa do folato. Juliana Leite NN, tá bom? Então tá bom. Pessoal, eu adorei a live, vocês sabem disso. Eu fiz essa live pra comemorar que eu tô no Brasil. Mas como eu falei, é um hospício. Fico feliz que a Mara tenha ganho, que a Juliana tenha... Tu tem o livro, Juliana? Deixa eu anotar o nome da Mara e da Juliana, porque senão eu vou me esquecer. Juliana e Mara. O e-mail é doutora, vou escrever aqui, tá? Manda pra mim, Juliana, nesse e-mail aqui, o e-mail com os teus dados. Não tem o livro. Ai, que bom. Graças. Que bom. Doutora Gabi Streit. Eu vou escrever aqui. @gmail.com. Manda teu e-mail pra Sabrina e diz assim: Sabrina, meu nome é Juliana. A doutora sorteou um livro pra mim na live ontem. E o meu endereço é esse, com o CEP, tá? Endereço completinho com o CEP, e aí eu vou mandar. Se eu não mandar essa semana, eu mando na semana que vem. Tá bem? Como faço pra receber o livro? Tá ali, tá? Ó, doutoragabistreit@gmail.com. Tá bom? Que bom que tu ganhou o livro. Fiquei bem feliz. Quem não tiver o livro, mande o e-mail, a Sabrina responde lá o valor, tá? Tudo certinho. É menos, não é um valor caro, é o valor que tá no site mais o frete, tá? É bem tranquilo. Vale a pena, tá? É um livro muito, muito bom. Não foi porque eu que fiz. Doutora, qual e-mail pra comprar o livro autografado? Coloquei ali, tá? Tem no Kindle, tem na Amazon e... Era isso. Tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa noite. Já são 9h30, me passei hoje. Mas tá bem. Assinem o Substack, que lá vocês podem deixar perguntas. Toda semana tem um post novo pra discutir. Eu quero que as pessoas comecem a discutir. Ainda tá muito novo tudo lá, mas eu acho que com o tempo vai pegar. Eu acho um negócio bem legal. Compre o meu livro, O Fator Folato, tudo sobre ácido folínico e sobre a deficiência cerebral de folato. Se você quiser o livro autografado, por favor, doutoragabistreit@gmail.com. Tem mais só essa semana, depois não vai ter mais. Eu vou mandar no início da semana que vem, depois eu tenho que voltar para os Estados Unidos. Então, se você quiser o livro autografado, eu ainda tenho alguns livros. Mande o seu e-mail e compre o livro. Tá? Se não, na plataforma da Wiclap e na Amazon Brasil. Você que não mora nos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos,
na Amazon dos Estados Unidos. Tem o livro em português. Nos próximos meses, o livro em inglês vai estar disponível na plataforma e o lançamento do livro vai ser em Portugal em dezembro. Tá bem? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, vão descansar, vão dormir e até a próxima.